Sim. Estava contando para ele como eles constituíram a universidade, 26 anos, quase agora. Dia 19 de dezembro. 19 de dezembro de 1919. Senhoras e senhores, bom dia. Dezembro de 1919. Sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Paraná recebe a todos os presentes para a solenidade de abertura do evento 30 anos da promulgação da Constituição. Compõe a mesa diretiva da solenidade a excelentíssima vice-reitora no exercício da reitoria da Universidade Federal do Paraná, Graziela Inês Bolzon de Muniz, a diretora da Faculdade de Direito, professora doutora Vera Caranto Teixeira, o coordenador do curso de Direito da UFPR, professor doutor André Peixoto de Souza, o professor doutor José Afonso da Silva, jurista brasileiro e especialista em Direito Constitucional. Agradecemos as presenças das demais autoridades e servidores docentes e técnicos administrativos da UFPR, colaboradores de outras instituições, estudantes e convidados. Neste momento, convidamos a diretora da Faculdade de Direito, professora doutora Vera Caranto Teixeira, para fazer o uso da palavra. Alô. Bom dia a todas e todos. Queria inicialmente saudar a nossa vice-reitora no exercício da reitoria, a professora doutora Graziela Bolzon. Gostaria de saudar o coordenador do curso de Direito, o professor André Peixoto. Gostaria de saudar os meus ilustres colegas e amigos e parceiros não só de departamento, mas de um pensamento publicista robusto aqui da escola, e vou fazê-lo um a um, né, a começar pelo professor Egon Bockmann, a professora Ângela Costaldello, a professora Kátia Kuzik, o professor William Pugliese, a professora Melina Fachin, o professor Rodrigo Kanayama, a professora Heloísa Câmara, o professor José Arthur, o professor Elton Venturi, o professor Jefferson Teodovics. Também queria saudar a professora Ângela Fonseca, que está em algum lugar por aqui. Se eventualmente há um ou outro professor, o professor Tarso também, que aqui se encontra, que eu não mencionei, sintam-se todos bem-vindos aqui nesse evento, que, na realidade, ele põe termo a uma série de outros eventos que nós organizamos à frente do Centro de Estudos da Constituição, que é composto por vários núcleos de pesquisa aqui do programa de pós-graduação, mas não só, também núcleos de pesquisa da graduação, ao longo desse ano de 2018. Nós entendemos que não era simplesmente um ato celebratório, mas também sim, mas fizemos do ano, professor José Afonso, um ano de reflexão sobre o direito constitucional e os seus desdobramentos, não é? Então, esses eventos todos que aconteceram ao longo desse ano, e que contou com a colaboração preciosa dos nossos colegas aqui da casa e de outros interlocutores, hoje tem o seu ponto alto com a sua conferência, a conferência do ministro Fachin à noite e do professor Álvaro Ricardo de Souza Santos, e eu tomo a liberdade agora de fazer uma breve apresentação do professor José Afonso da Silva, que, por tudo que significa para o direito constitucional, talvez dispensasse, porque é notoriamente conhecido e reconhecido, é a maior referência do direito constitucional brasileiro. Então, mesmo que o senhor, por tudo que o senhor fez e tem feito, não só em termos teóricos, mas também na prática, no exercício da advocacia, e entre
tantas outras frentes que o senhor atua, dispense a apresentação, eu vou fazê-la. E me perdoe se algum fato me escape nesse momento da sua história no direito constitucional. Queria também saudar a Helena, dizer que você é muito bem-vinda aqui, não é? Pois bem, o professor José Afonso da Silva é formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se tornou professor titular e livre-docente, função essa que também desempenhou na Universidade Federal de Minas Gerais por um período. Durante o processo da criação, da feitura da Constituição de 88, o professor já tinha sido convidado para integrar uma comissão de notáveis, mas, mais do que isso, o professor José Afonso da Silva assessorou o então deputado Mário Covas, que era líder do PMDB na época, e a sua participação do professor José Afonso da Silva ao lado do deputado Mário Covas foi determinante para a construção, para a arquitetura da nossa Carta Magna. O professor José Afonso da Silva, e aqui eu tomo licença para falar, acentua que havia uma maioria conservadora na Constituinte e foi um grande desafio lidar com essa maioria conservadora para construir uma Constituição de outra forma, ou seja, progressista, que foi exatamente o que sucedeu. E, segundo ele, foi uma habilidade conjunta do deputado Mário Covas com o senhor, né, que habilmente e com muita inteligência conseguiram... não era deputado, o Mário Covas era senador, desculpe, mas o meu equívoco. O senador Mário Covas e o professor José Afonso da Silva foram absolutamente hábeis para fazer... daquele contexto de maioria conservadora, fazer com que, naquele contexto de maioria conservadora, se chegasse ao resultado de um texto progressista, não sem, obviamente, contradições, como, de fato, sucedeu com a nossa Constituição. O professor José Afonso da Silva, para a nossa geração, eu falo nossa porque tem a Kátia, o Egon, a Ângela, né? Todos os demais são mais novos aqui, mas foi um divisor de águas. Eu lembrei o professor que aqui na Faculdade de Direito, na época em que nós ingressamos, havia o professor Alvacir Alfredo Nix, o professor Sansão José Loureira, a professora Regina Ferrari, que lecionavam a cadeira de Direito Constitucional, e o grande impacto foi quando surgiu o curso do professor José Afonso da Silva, ainda sob a vigência da emenda de 69, que foi exatamente na época em que nós ingressamos aqui na Escola de Direito. Lembro do professor Sansão dizendo: esse é o livro que vocês têm que, a partir de agora, tomar como referência. Não por acaso está na sua, acho que, 41ª ou 2ª edição, então percebam, o professor José Afonso da Silva, por tudo que ele fez academicamente, mas não só, também em suas práticas jurídicas e políticas, hoje, sem sombra de dúvidas, é o maior constitucionalista, não é, que o Brasil tem, com inúmeras citações e referências, não só no campo
da nossa federação, mas internacionalmente. A emoção de tê-lo hoje aqui é de fato indescritível. Ele não só marcou as nossas gerações, mas todas as demais, e segue fazendo. E assim como ele disse que foi difícil lidar com um Congresso conservador para obter uma Constituição progressista, eu acho que esse enfrentamento, de novo, né, nos coloca um grande desafio. Então, professor José Afonso da Silva, por tudo que o senhor significa para o direito constitucional, para o estudo do direito constitucional, para a vida política nacional, para a vida jurídica nacional, eu só posso lhe agradecer muito a deferência de ter se deslocado para oferecer essa conferência que o senhor fará aqui para nós na Faculdade de Direito. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Dando continuidade a esta solenidade de abertura, convidamos neste momento a reitora em exercício da Universidade Federal do Paraná, professora Graziela Inês Bolzon de Muniz, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar muito carinhosamente a diretora e amiga Vera Caram, ao professor André Peixoto e a todos os professores aqui presentes, a cada um e a cada uma, a todos os estudantes, professores, técnicos administrativos, e muito especial dar-lhes boas-vindas em nossa universidade, que se honra muito com sua presença, com seu exemplo e com nossa admiração, como foi dito aqui nas palavras da doutora Vera. Pode sentir-se esta sua casa, e para nós é um orgulho muito grande tê-lo aqui presente. E neste momento de 30 anos, no momento de uma crise que nós estamos vivendo, uma crise de valores, uma crise que nós sabemos, estamos em um barco, e eu acredito que essa Constituição, que hoje faz 30 anos, é como um farol que ilumina, e nós temos que ter a inteligência suficiente para seguir o caminho que ela foi traçado da cidadania, e justamente na universidade nós fazemos esse exercício da cidadania, esse exercício da pluralidade, do respeito, e nós temos que respeitar o cidadão por sua dignidade, dando-lhe saúde, educação, segurança e algumas outras coisas também que prevê a nossa Constituição. Então, eu acho que ela não tem que ser só uma lamparinha bem pequenininha, como dizia Ulisses de Guimarães, sino tem que ser realmente o nosso norte, nosso caminho, e tenho certeza que sua palavra, que sua presença aqui, e acredito que Deus lhe deu 93 anos ainda, para que neste momento importante, o Senhor continue mostrando, você é nosso farol da Constituição. Você é o farol vivente dessa Constituição, da história, como foi bem falado aqui, e, na verdade, o Senhor é um exemplo que todos nós temos que seguir. Muito obrigada por sua presença, e espero que todos aproveitem bastante, que isso é um luxo hoje, ter uma pessoa com toda essa trajetória, que estar aqui presente na Universidade Federal do Paraná, que muito nos honra, e mais hoje que nós estamos considerada nossa instituição a 6ª universidade na classificação do ranking, segunda em inovação, então, onde nós temos que exercer, sim, nossa cidadania, nossos direitos, nossa pluralidade e o respeito de nossa Carta Magna. Muito obrigada e um sucesso. Senhoras e senhores, ao encerrarmos esta solenidade de abertura, desfaça a mesa diretiva e convidamos gentilmente as autoridades a ocuparem seus lugares para a continuidade do evento. Com a palavra, professor Dr. José Afonso da Silva. A senhora magnífica vice-reitora, doutora Graziela Bolzon.
A senhora professora Vera Caram, diretora dessa faculdade. Senhor coordenador do curso, professor André Peixoto. Senhores alunos, senhores professores, senhoras professoras, eu queria... Bom, quando me dizem a minha idade, eu costumo falar uns versos de um poeta lá do Rio de Janeiro. Não me perguntem quantos anos tenho, e sim, quantas cartas mandei e recebi. Se mais jovem, se mais velho, o que importa? Se ainda sou um fervilhar de sonhos e não carrego o fardo da esperança morta. Não me perguntem quantos anos tenho, e sim, quantos beijos troquei, beijos de amor. Se a juventude a mim ainda é festa, se faço de tudo a cada instante, se bebo da taça gota a gota, então um pouco se me dá que gota resta. Bom, e vai por aí. Eu queria agradecer muito a honra que me dão de estar aqui nesse momento. E, especialmente, a professora Melina Fachin, que foi quem realmente fez o contato comigo. E aí tivemos esse contato durante esse período aí, que me honrou muito. Eu agradeço muito. Felizmente, eu pude atender, porque também pude a minha filha me acompanhar. Helena Augusta, que é de uma área completamente diferente, da área de modas, entende tanto de direito como de medicina. Mas ela está mudando de profissão, está passando a ser cuidadora de velho. Senhoras e senhores, eu costumo dizer que uma boa expressão oral devia ser bem curta. Eu vou tentar situar aqui, dizer o que a respeito da Constituição, nosso tema. A Constituição faz hoje 30 anos de vida. Nesse momento em que ela volta a ser atacada, mediante proposta de sua substituição com ou sem constituinte, torna-se extremamente importante que os democratas se unam na sua defesa, porque assim igualmente se estará defendendo a democracia e os direitos fundamentais que ela conquistou para o povo brasileiro. E um dos modos de defendê-la consiste em mostrar suas conquistas e desafios que ela tem enfrentado e vencido. Tal é o tema da exposição. Ou seja, Constituição Cidadã, Conquistas e Desafios. Tema que pretendo desenvolver mediante análise em 3 tempos. O primeiro, sobre o que se entende por Constituição Cidadã. O segundo, sobre quais as conquistas que ela nos trouxe. E o terceiro, sobre os desafios que ela tem enfrentado e ainda tem que enfrentar. Constituição Cidadã é um qualificativo que Ulisses Guimarães
como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deu a Constituição de 1988, que nos rege atualmente. Esse qualificativo deriva basicamente de duas vertentes. É cidadã porque foi elaborada com intensa participação da cidadania. Durante o seu processo de formação pela Assembleia Nacional Constituinte, o povo afluiu aos corredores do Palácio do Congresso Nacional para defender a inclusão de seus direitos no texto da Constituição que estava sendo formada. Era o povo formado pelos trabalhadores, pelos funcionários públicos, por empresários, por ruralistas, inclusive latifundiários, membros do Ministério Público, Associação de Magistratura, Associação de Professores, profissionais liberais, mulheres, homens, transgêneros. E é cidadão porque estabelece a mais avançada Declaração de Direitos Fundamentais do mundo, concebendo os direitos fundamentais na sua concepção mais abrangente, ou seja, direito fundamental do homem indivíduo, que são aqueles que reconhecem a autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e a independência dos indivíduos diante dos demais membros da sociedade e do próprio Estado. Por isso, são conhecidos como direitos individuais. Artigo 5º. Direitos fundamentais do homem nacional, que tem por conteúdo a definição da nacionalidade e suas faculdades. Artigo 12. Direitos fundamentais do homem cidadão, que são aqueles que garantem ao homem e à mulher a participação na vida política, que são os direitos políticos de votar e ser votados. Artigo 14. Direitos fundamentais do homem social, que constituem os direitos assegurados homens e mulheres em suas relações sociais, culturais. Artigo 6º, educação, saúde, seguridade social, etc. Direitos fundamentais do homem solidário, uma nova classe de direitos fundamentais, nos quais entra o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz. É cidadã porque conquista, pelas conquistas especiais, ao definir como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado democrático. O direito à licença maternidade e à paternidade. A garantia ao réu de não autoincriminar-se. A destinação de recursos orçamentários para a educação, a cultura, a seguridade social, compreendendo a saúde, previdência e assistência. O que é importante assinalar é que a Constituição cidadã rompeu com o passado. Por isso é combatida pelas elites conservadoras. Até porque os conservadores não ganharam durante a Constituinte. A esse propósito, posso até repetir ideias que já expendi de outra feita. A Constituição de 1988 não é a Constituição ideal de nenhum grupo nacional. Talvez suas virtudes e seus defeitos decorram do processo de sua formação lenta, controvertida, não raro tortuosa, porque foi obra de muita participação popular, das contradições da sociedade brasileira, e por isso mesmo de muitas negociações. Desse processo proveio uma Constituição razoavelmente avançada, com inovações de relevante
importância para o constitucionalismo brasileiro, um documento de grande importância para o constitucionalismo em geral, que não promete transição para o socialismo, mas se abre para o futuro com promessas de realização de um Estado democrático de direito que construa uma sociedade livre, justa e solidária, garanta o desenvolvimento nacional, erradique a pobreza e a marginalização, reduza desigualdades regionais e sociais. Não é, pois, uma Constituição isenta de contradições, com modernas disposições asseguradoras dos direitos fundamentais da pessoa humana, com a criação de novos instrumentos de defesa dos direitos, com extraordinários avanços na ordem social ao lado de uma ordem econômica atrasada. A Constituinte produziu a Constituição que as circunstâncias permitiram. Fez-se uma obra certamente imperfeita, mas digna e preocupada com o destino do povo sofredor. Para tanto, seja cumprida, aplicada e realizada, pois uma coisa são as promessas normativas e outra a realidade. O princípio popular teve importante papel na sua elaboração. Nela, num certo sentido, encontramos a prova de que o procedimento constituinte será compatível com o poder popular se efetivar com fidelidade a um princípio de justiça do resultado, porque, como disse Canotilho, a justiça da Constituição depende do procedimento seguido em sua feitura. Não é por outra razão que mal tinha a Constituição sido promulgada, já era combatida por certas correntes. Ela assume a condição de instrumento de realização dos direitos fundamentais. Albergam suas normas as fontes essenciais do novo constitucionalismo, que já contaminou várias construções constitucionais da América Latina, feita com alguma influência das constituições portuguesa de 1976 e espanhola de 1978, fecundou-se no clima da alma do povo, por isso não se tornou, como outras, uma mera constituição emprestada ou outorgada. Não tem cheiro de constituição estrangeira, como tinham as de 1891 e 1934. Não nasceu de costas viradas para o futuro, como a de 1946, nem fundada em ideologias plasmadas no interesse de outros povos, como foi a doutrina da segurança nacional, princípio basilar das Constituições de 1967 e 1969. Algumas das cartas políticas anteriores só têm nome de Constituição por simples torção semântica, pois não merecem essa denominação só de si, rica de conteúdo ético-valorativo. Não é Constituição como repositório dos valores políticos de um povo, documento que não provenha do fundo da consciência popular, fundadora de uma autêntica ordem jurídica nacional. Aí está a grande diferença da Constituição de 1988 no constitucionalismo pátrio, que foi sempre dominado por uma elite intelectual, que sempre ignorou profundamente o povo. Como já dizia Oliveira Viana em 1948, o animal político que esses intelectuais tomavam por base dos seus raciocínios e das suas construções políticas não era o brasileiro de verdade, o brasileiro tangível, sanguíneo, vivo, mas uma entidade abstrata, um ente de razão, cidadão tipo. E sobre essa abstração, sobre essa criação irreal,
é que esses idealistas formularam as suas doutrinas constitucionais e outorgaram ao Brasil constituições formalmente até modelares. Idealistas quase sem nenhum contato com a realidade do nosso meio. Ainda segundo Oliveira Viana, de nenhum deles se poderia dizer o que alguém já dissera dos ideais de Lenin, de que tinham o cheiro da terra da Rússia. Pois, segundo ainda Oliveira Viana, nenhum dos ideais de nossos idealistas recendia o doce perfume de nossa terra natal, porque traziam sempre à nossa lembrança uma evocação de estranhas terras, de outros climas, de outros sóis, de outras pátrias. Essa seiva estranha não poderia fecundar a Constituição com cheiro de povo, aberta para a realização das aspirações populares e modificações do eixo do ordenamento jurídico nacional. A Constituição de 1988 reflete, sim, ideais de justiça social. É um documento que, com todas as suas imperfeições, contém a marca do constitucionalismo contemporâneo. É alentador reconhecer e é justo proclamar que a Constituição, nos seus 30 anos de vigência, tem propiciado enorme desenvolvimento da cidadania. Essa consciência cidadã, conforme já escrevi de outra oportunidade, é a melhor garantia de que os direitos humanos passaram a ter consideração popular, a fazer parte do cotidiano das pessoas, o que é o melhor instrumento de sua eficácia, com repulsa consequente do arbítrio e do autoritarismo. Nenhuma Constituição anterior teve consideração popular como a atual. Nenhuma foi tão estudada e difundida, graças especialmente aos jovens constitucionalistas que vêm se formando sob a sua égide, fazendo-a conhecida nas escolas de direito das capitais e do interior. É a primeira vez que o direito constitucional é efetivamente o ápice e o fundamento efetivo do ordenamento jurídico nacional, porque, instituindo o Estado democrático de direito, impõe novas concepções da lei de que se nutre. Já mencionei algumas conquistas da Constituição de 88, mas quero realçar aqui a sua maior conquista, que foi a criação de um novo tipo de Estado de direito, o Estado democrático de direito, cuja configuração não significa apenas a reunião formal dos conceitos de Estado democrático e Estado de direito. Revela, em verdade, a criação de um conceito novo que incorpora os princípios daqueles dois tipos de Estado, mas o supera na medida em que agrega um componente revolucionário de transformação do status quo. E aí se mostra a extrema importância do artigo 1º da Constituição de 1988, quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito, que tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, os quais revelam uma preocupação consciente ou não de distinguir a ética política da ética individual, pois ali estão os primeiros fundamentos, os pressupostos sobre os quais pode haver o desenvolvimento e a satisfação de interesses superiores, que caracterizam uma ideia política, uma ética política distinta da ética utilitarista.
aí estão as bases para a construção de uma sociedade livre e solidária, fundada no respeito à dignidade da pessoa, à dignidade do outro. A democracia se revela como um conteúdo essencial do Estado democrático de direito. Por isso, em síntese, podemos dizer que a mais importante conquista da Constituição cidadã é a democracia. Mas esta afirmação requer explicações quanto ao que se entende por democracia e qual a concepção de democracia a Constituição acolheu. O que vou dizer aqui sobre democracia não será nada mais do que uma síntese do que já tenho escrito sobre democracia, considerado um conceito histórico, não sendo por si um valor fim, mas meio instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais da pessoa humana. Compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história. Nesse processo vai se configurando também a noção de povo. A concepção de povo tem variado com o tempo, porque se sempre é o povo que governa na democracia, não é sempre o mesmo povo. Se não há democracia sem governo do povo e pelo povo, a questão está em saber o que é povo e como ele governa. Por isso é que a democracia da antiguidade grega não é a mesma dos tempos modernos, nem a democracia burguesa capitalista corresponde à democracia social. Podemos, assim, admitir que a democracia é um processo de convivência social, em que o poder emana do povo, há de ser exercida direta ou indiretamente pelo povo e em proveito do povo. Disse que é um processo de convivência, primeiramente para denotar sua historicidade, depois para realçar que, além de ser uma relação de poder político, é também um modo de vida em que, no relacionamento interpessoal, há de verificar-se o respeito e a tolerância entre os conviventes. A democracia fundamenta-se na garantia da igualdade. Por isso, não pode tolerar extremas desigualdades como ocorre no nosso país. Por isso, também é contraditória a tese de uma democracia elitista, fundada exatamente na desigualdade. A Constituição estrutura um regime democrático consubstanciada nos objetivos de igualização por via dos direitos sociais e da universalização das prestações sociais, seguridade, saúde, previdência, etc. A democratização dessas prestações, ou seja, a estrutura de modos democráticos, universalização e participação popular, constitui fundamento do Estado democrático de direito. A democracia é o regime de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais da pessoa humana, em todas as suas dimensões. Assim, a democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo, aponta para a realização dos direitos políticos, que apontam para a realização dos direitos econômicos e sociais, que garantem a realização dos direitos individuais, de que a liberdade é a expressão mais importante. Os direitos econômicos e sociais são de natureza igualitária, sem os quais os outros não se efetivam realmente. É nesse sentido que também se pode dizer
que os direitos humanos fundamentais são valores da democracia. Vale dizer, ela deve existir para realizá-los, como o que estará concretizando a justiça social. A insuficiência da democracia em realizar todos estes valores é, até o momento, no plano concreto, não retira sua validade, pois, como dissemos, ela é um conceito histórico, tanto quanto os valores que busca garantir, o que elas nem sempre conseguem pacificamente. Ao contrário, por ser governo do povo, pelo povo e para o povo, só se afirma na luta incessante, no embate constante, não raro na via revolucionária, inclusive quanto ao próprio conceito de povo, que é essencial à ideia de democracia. A Constituição tem resistido a diversos desafios. Venceu crises políticas, econômicas e morais de grandes proporções. Impeachment de Collor, impeachment de Dilma Rousseff. E agora vem enfrentando um processo de corrupção, como nunca se viu na história deste país. E vai vencendo esses desafios, porque criou instituições fortes, como a independência do Poder Judiciário, a independência do Ministério Público e da Polícia Federal. Quando que antes da Constituição de 1988, um procurador-geral da República tinha independência para processar o presidente da República. Não fazia porque seria exonerado na mesma hora, porque não tinha independência constitucional para sustentar sua competência nesse sentido. Não obstante isso, outros desafios se apresentam. O mais relevante é da eficaz aplicação da Constituição. Até que ponto ela se tem realizado? Por certo que 30 anos de uma Constituição é tempo razoável para o seu julgamento e para dizer se ela está ou não sendo eficaz. Mormente, se levarmos em conta que a história constitucional do país revela que nossas constituições têm vida curta e geralmente atormentada. Fatores de variada natureza, contudo, interferem com a eficaz vigência da Constituição de 88. Talvez se possa dizer, como resumo de tudo, que a sua parte velha embaraça a aplicação da parte nova. Ela deixou praticamente intacta a estrutura de poderes. Enfim, não concluiu a reforma do Estado. Esse aspecto merece alguma consideração, porque o exame dos 30 anos de vigência da Constituição deve ter a finalidade de suscitar reflexões para que a interpretação construtiva lhe corrija os defeitos e a aperfeiçoe. Ela falhou na organização do poder. Um dos arraigados elementos da cultura política brasileira consiste na primazia do poder executivo e na tradicional desconfiança do poder legislativo. Larga camada do povo mais carente acalenta a cultura paternalista, que vem do coronelismo e espera do chefe do poder executivo em todos os níveis de governo a solução de seus problemas e dificuldades pessoais. Daí decorre um presidencialismo monárquico personalista que não raro tende a governar por cima dos demais poderes. Já se sabe a esta altura que a Constituição de 1988 não conseguiu realizar totalmente o equilíbrio de poderes, porque a hegemonia do poder executivo é notória. É certo que o poder legislativo foi prestigiado pelo novo texto constitucional. De fato, o Congresso Nacional foi sendo plasmado durante o processo constituinte para exercer as funções de parlamento num sistema parlamentarista de governo,
que também foi sendo construído durante a elaboração constitucional. No final, contudo, por diversos tipos de pressão do presidente da República e de governadores de Estado, foi aprovada uma emenda presidencialista mal adaptada no texto já aprovado, sem os ajustamentos necessários, pelo que certos instrumentos aceitáveis e convenientes no sistema parlamentarista acabaram perdurando, de sorte a dar ao executivo presidencialista mais poderes. O exemplo característico é das medidas provisórias. O equilíbrio de poderes não estará no enfraquecimento, porém, do executivo, retirando dele o que só a ele deve corresponder. Estará no aparelhamento do legislativo para o exercício de suas funções com eficácia, com eficiência e presteza. O que é realizar o equilíbrio de poderes? Quando se pode afirmar que existe este equilíbrio? Existe equilíbrio de poderes quando se efetiva harmonicamente a representatividade e a governabilidade. Falta uma reforma política destinada a modificar a estrutura de poderes com vista à realização harmônica, da representatividade e da governabilidade. A governabilidade no regime representativo, logicamente, não prescinde da representatividade. Significa, portanto, que não são atividades opostas, ainda que exista tensão entre ambas, precisamente porque sua convivência requer harmonia. Representatividade não se esgota no simples conceito de representação política. Não basta a existência de eleições periódicas para se realizar a representatividade. A representatividade é um modelo de representação centrado mais sobre o efeito de conjunto do que sobre o papel de cada representante, e que concebe o organismo representativo como um microcosmo que fielmente reproduz as características do corpo político. Vale dizer, a representatividade exige que o organismo representativo seja como que um espelho da paisagem sociopolítica da nação. As relações executivo-legislativo são, no presidencialismo brasileiro, um complicador da governabilidade. São poderes independentes, suas relações se baseiam no princípio de freios e contrapesos, do que decorre a harmonia fundada, no entanto, em critérios negativos de vetos mútuos. Essa harmonia se revela precária ainda mais em razão do sistema pluripartidário, que jamais possibilita surgir das urnas um governo com maioria parlamentar. Daí o imperativo da formação de governo de coalizão, tarefa árdua que consiste em reunir em torno do governo várias formações partidárias, o que exige intensa negociação para se aprovar medidas de interesse governamental. Como temos visto, agrava essa situação o fato de ser muito frágil a vinculação partidária, já que a forma vigente de representação proporcional favorece o destaque de pessoa, uma vez que a captação de voto para o quociente partidário é pessoal, elegendo-se pela legenda os nomes mais votados. Com isso, as negociações governamentais não se fazem tanto entre os partidos, mas entre o governo e parlamentares isoladamente, que envolve sempre a necessidade de concessão de favores em troca de apoio governamental, não raro mediante a prática de corrupção. Os nossos dias comprovam isso expressivamente. O parlamentarismo parece equilibrar melhor as exigências de governabilidade e representatividade,
porque a harmonia e a independência dos poderes se convertem num sistema de cooperação mútua e de responsabilidades recíprocas, de sorte que os conflitos políticos encontram mecanismos de solução eficaz e que confluem sempre para uma consulta ao povo, que é efetivamente o árbitro que vai, em última instância, resolver qualquer crise de poder. Em conclusão, senhora diretora, em conclusão, senhores e senhoras, meu sonho é que essa conquista constitucional para nosso país, o Estado Democrático de Direito, se realize efetivamente em favor do povo sofredor. Pois enquanto houver uma criança sem escola neste país, enquanto houver um cidadão idoso que não tem como comprar remédios neste país e morre nas filas do SUS, enquanto houver um mínimo de discriminação racial neste país e um mínimo de racismo explícito dissimulado, enquanto houver um trabalhador sem emprego neste país, enquanto os salários dos trabalhadores não forem suficientes para a realização de uma vida decente e digna deste país, enquanto houver um tratamento desigual entre homens e mulheres neste país, enquanto houver a violência do homem contra a mulher neste país, enquanto houver um corrupto ocupando o cargo da administração pública neste país, enquanto houver um presidente da República preocupado apenas com seu êxito político neste país, enquanto houver um presidente da República capaz de trocar direitos fundamentais do povo por votos a seu favor nas casas do Congresso neste país, enquanto o Congresso Nacional não compreender que a representatividade é um princípio popular e não uma comunidade de corruptos, enquanto tudo isso estiver ocorrendo neste país, é que a virtualidade do Estado Democrático de Direito ainda não estão sendo efetiva suficientemente. E a Constituição não está sendo devidamente respeitada. As pessoas não esperam que o governo resolva todos os seus problemas, mas sabem que basta pequena mudança nas prioridades para que seja garantida que toda criança no Brasil tenha a oportunidade de uma vida decente e que as portas da oportunidade se abram para todos. Os textos constitucionais colocam a criança e o adolescente a salvo da violência, da crueldade e da opressão. Mas para sentir o contraste, nem é necessário referir-se à violência de grupos de extermínios. Basta essa violência silenciosa da miséria que destrói milhões. Sempre que falo dessas coisas da criança, me vem à mente um poema da senhora Browning, aspa. Ouvi, meus irmãos, como choram as criancinhas antes do tempo das provações. Podem repousar a cabeça no regaço das mães, mas não cessam de chorar. Os cordeiros balam pelas campinas, os pássaros gorjeiam nas árvores, as costas brincam com as sombras, os botões se abrem para a luz, mas as crianças choram amargamente, enquanto os outros seres vivem contentes no seio da liberdade. Fecha aspas. A criança não precisa de esmola, precisa de justiça, precisa de que seus pais tenham um salário digno para que lhe proporcione comida saudável e roupa limpa e adequada. Precisa de boas escolas, precisa de amor, precisa de carinho. Senhora diretora, senhoras, senhores alunos, senhores professores. Enfim, quero ter a ousadia
da esperança. Quero ter a ousadia da esperança de que a minha longa vida não se extinga antes de ver a redenção deste país. Muito obrigado. Bom, depois da fala do professor José Afonso da Silva, qualquer outra, não é? Não só tem uma enorme responsabilidade, mas diante desse farol, né, as demais se obscurecem um pouco, mas eu vou arriscar. Eu preparei algo que surge de algumas angústias, não é, dos tempos, e eu queria começar a fala. Cadê o Gustavo? Eu queria começar a fala pedindo a paciência de vocês para ouvir 2 minutos e 52 segundos uma importante passagem da história constitucional brasileira. De outubro de 1988, sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, exalta a participação popular na elaboração da nova Constituição brasileira, por ele considerada um passo à frente na consolidação da democracia. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange a Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Esperamos a Constituição como vigia espera a hora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la. Acho que
essa última frase do deputado Ulisses Guimarães, ela deve ser internalizada por todos nós, né? Descumpri-la jamais. Pois bem, diante da dificuldade de começar essa fala, e eu a confesso, porque a narrativa desses 28 anos mais 2 da Constituição provocou em mim muitas reflexões e com ela suscitou vários começos. Então, eu queria parafrasear o narrador numa passagem da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, em que ele diz assim: em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, o que fez com que eu escolhesse para esse ato inicial também a memória de uma outra narrativa, um filme chamado O Ovo da Serpente, direção e roteiro de Ingmar Bergman, no qual diz o inspetor Bauer para Abel Rosenberg, que é dois personagens importantes, que nada funciona bem exceto o medo. Alemanha, final dos anos 20, do século 20, espaço e tempo onde tudo parece ser possível e permissível. De fato, tudo foi possível e permissível com a ascensão do nazismo. Ou mais do que tudo, o que transcendeu todas as categorias morais e explodiu todos os padrões de jurisdição, no dizer de Hannah Arendt. Brasil, final dos anos 10 do século 21. Espaço e tempo onde tudo parece ser possível e permissível. Ou mais do que tudo, as categorias morais e os padrões de jurisdição estão por um fio. Nada parece funcionar bem, exceto o medo. Em Júlio César, uma das peças romanas de Shakespeare, Brutus, em um diálogo com Lúcio, diz acerca de César: pensemos ele como o ovo da serpente, o qual, chocado em sua natureza, cresceria nocivo, daí matá-lo na casca. Pois bem, a narrativa dos últimos 28 anos, mais 2 da Constituição, não foi sempre esta. Com o evento da Constituinte e o advento da Constituição de 88, como bem nos mostrou o professor José Afonso da Silva, o constitucionalismo autoritário cedeu lugar para o constitucionalismo democrático. Isso não significa que as antigas engrenagens se adequaram tranquila e mecanicamente à democracia. Na medida em que tinham sido forjadas para um modelo de Estado e de governo, de concentração de poder, de renda e de privilégios. Entretanto, o esforço coletivo de interpretar a Constituição à sua melhor luz faz com que as tensões na e da Constituição sejam produtivas, altamente produtivas. Sujeitos que outrora não eram reconhecidos em suas diferenças e direitos que se limitavam à sua enunciação sem qualquer aplicação, passaram a ser conjugados na dinâmica constitucional democrática, produzindo decisões legislativas, jurisdicionais e administrativas que tornaram, sim, a vida das pessoas melhores. Decisões que, como advogam em seus trabalhos a professora Estefânia Barbosa, a professora aqui da casa, o professor William Pugliese, devem ser íntegras. E aqui eu cito, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, a quebra das patentes dos medicamentos da AIDS, a união entre pessoas do mesmo sexo, a lei do feminicídio, as cotas nas universidades públicas. Nesse caso em específico, como diz o professor Miguel Godoy, se gerou uma reação política em favor da inclusão por meio de políticas públicas, a demonstrar como os desacordos somente podem ser resolvidos por meio de uma discussão pública robusta e democrática. Essas são algumas decisões que eu colecionei. Isso não quer dizer que a Constituição elidiu os paradoxos próprios da relação entre constitucionalismo e democracia. Ao contrário, apostou neles, na inevitabilidade do conflito
na medida em que decisões são contestáveis e o desacordo é o campo por excelência da política democrática e não a sua eliminação. Entretanto, e essa é uma opinião muito pessoal minha, um certo triunfalismo do constitucionalismo da primeira década de vigência da Constituição, com o chamado constitucionalismo da efetividade, e a crença de que todos os problemas da refundação da democracia constitucional no Brasil seriam respondidos por meio da sua aplicação pelo Poder Judiciário, sugeriu uma eliminação da tensão entre constitucionalismo e democracia. O protagonismo das cortes, o crescente incentivo à judicialização de questões políticas, a mobilização de grupos sociais em torno da judicialização, deram a sensação de que o constitucionalismo da redemocratização havia conquistado um lugar seguro. O constitucionalismo da efetividade considerou que bastava a concretização dos direitos fundamentais por meio de um judiciário ativista, mas desconsiderou a permanência da estrutura conservadora desse mesmo judiciário, em especial dos seus órgãos colegiados, mas não só. Ao produzir uma dogmática celebratória de si, o constitucionalismo da efetividade se colocou como marco zero da história constitucional brasileira, quando, em realidade, sem o exercício de memória e sem a narrativa do passado, o risco do uso da Constituição contra ela mesma é iminente. Eis porque os últimos 2 anos, na minha opinião, não somam. Eis o ponto crítico. Eis a encruzilhada. 2 anos do nosso desarranjo democrático constitucional. Importante reafirmar que a Constituição é o que somos como comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais na concretude de nossas vivências cotidianas. Daí por que devemos radicalizá-la? Portanto, não é qualquer teoria constitucional que estabelece essas premissas, mas teorias constitucionais progressistas, como, por exemplo, aqui no Brasil, trouxe o professor José Afonso da Silva, entre outros, mas sobretudo ele. Teorias constitucionais progressistas que se forjaram no limiar da passagem do século passado para esse século. Como escrevi num recente artigo em parceria com a professora Kátia Kozik, constituir é também criar uma forma de vida, a forma política de vida da comunidade. A Constituição tomada a partir da dinâmica entre o constituinte e o constituído tensiona o arranjo constitucional democrático de maneira altamente produtiva. Por exemplo, ao fazer o trabalho de memória das lutas por direitos e dos compromissos assumidos em nome destes, bem como da sua permanente crítica e reinvenção. Dessa forma, o constitucionalismo não se refere tão somente ao passado, mas ele se realiza no presente e não como mera repetição daquele, mas como condição para o futuro. Isto é, como condição para a ação política, por meio das quais os direitos se exercem e se reinventam. Assim, meus caros e caras, podemos dizer que a ordem constituída no Brasil em 1988 só faz sentido e desta maneira se aplica se comprometida com a potência que a constituiu. É como se a Constituição de 88 reatualizasse a força constituinte cada vez que afirma que o poder não pode ser exercido com abuso, que todos nós devemos ser tratados com igual respeito e consideração, e que grupos sociais vulneráveis devem, em suas diferenças, ter seus direitos assegurados, mesmo contra o direito da maioria. Aplicar a Constituição não prescinde da ação política, ao contrário, a reivindica. Aplicar a Constituição requer ainda, como afirma a professora Melina Fachin, um constitucionalismo desacomodado, multinível, o que não significa, segundo a autora,
uma colonização do direito constitucional pelo direito internacional, mas o compromisso de ambos com os povos, sobretudo os que se deslocam, voluntário ou involuntariamente, em suas diferenças e em suas diferentes demandas. Aplicar a Constituição requer um novo arranjo federativo ou transfederativo, como advoga o professor José Arthur Castilho. Uma aplicação que requer também um novo arranjo financeiro orçamentário, como nos provoca a refletir o professor Kanayama. E que também não despreze relações dignas de trabalho. Pois bem, diante da abertura da Constituição e dos desacordos interpretativos que ela suscita, eu recupero a pergunta feita por Robert Post e Riva Siegel, professores da Faculdade de Direito de Yale. Como, então, pode a Constituição continuar a inspirar lealdade e comprometimento a despeito de um permanente desacordo em relação ao seu conteúdo? Esses autores usam a expressão constitucionalismo democrático para expressar o paradoxo que a autoridade constitucional depende igualmente da sua responsividade democrática e da sua legitimidade enquanto direito. Daí a encruzilhada, Tiago, em que nós nos metemos nesses últimos tempos. Isto, pois, o afastamento da presidente em 2016, ou como disse em artigo escrito num periódico aqui do Estado, o professor Egon Bockmann Moreira, nisso que o político e o jurídico se embaralham, que é o impeachment. Pois bem, esse cenário provocou, pelo menos do meu ponto de vista, um rompimento com a ordem constitucional, dando abertura para esses últimos 2 anos de excepcionalidades, colocando a própria legitimidade da Constituição em xeque, ao ponto de muitos afirmarem que não existe mais Constituição em vigor, e abrindo espaço para um abissal retrocesso na esfera da implementação dos direitos e das políticas públicas a esses relacionados, no funcionamento das instituições, no diálogo entre essas. Essa ruptura leva também à necessidade de uma releitura da teoria constitucional, mais adequada ao enfrentamento desses tempos sombrios. Os últimos 2 anos da experiência constitucional e democrática brasileira, a que me refiro como de excepcionalidades, poderiam, de outra maneira, ser referidos como de um constitucionalismo fraco e de uma democracia fracassada, sob a vigência de uma Constituição cujos sentidos deixaram de estar em uma salutar disputa, pois passaram a ser qualquer coisa, uma Constituição para chamar de sua, para se chamar de sua. No Brasil dos últimos 2 anos, a pretexto de se combater condutas moral e juridicamente condenáveis, as instituições do sistema de justiça o fazem com condutas abusivas e igualmente condenáveis. O que se revela como abuso na condução de operações levadas a cabo pelas polícias, mas não só. Procedimentos abusivos não são novidade num país de condenação e encarceramento maciço de pobres, negros e negras. Entretanto, a novidade é que tal lógica violadora do devido processo, seja ele na instância administrativa, legislativa ou jurisdicional, tornou-se a regra nos últimos 2 anos do constitucionalismo brasileiro. Sim, na minha opinião, estamos num estado de excepcionalidades, as quais ficam explícitas ao se fazer da condução coercitiva sem prévia intimação da pessoa a ser ouvida a regra. Exceção que fica explícita quando interceptações telefônicas obtidas ilegalmente são veiculadas com naturalidade. Exceção que aparece quando a polícia atua para garantir um resultado previamente desejado pelo sistema de justiça. É crítico o que se tem feito com as quase 3 décadas de constitucionalismo democrático no Brasil e com a própria Constituição.
Não basta apenas dizer que a Constituição não comporta um fechamento do seu sentido, o qual se revela por meio das práticas sociais, políticas e jurídicas. Essa premissa do constitucionalismo progressista foi virada do avesso, possibilitando o uso da Constituição contra ela mesma. Dizer que a Constituição é, ao mesmo tempo, constituinte e constituída, não pode significar qualquer coisa. Por essa razão, não é redundante perguntar, como faz o professor Menelik, o que uma Constituição constitui. Ela nos constitui. Ela nos constitui como comunidade política na diversidade das nossas práticas e identidades e da radicalidade no nosso compromisso com a democracia. Isso envolve a nossa temporalidade histórica e a Constituição, que é sempre, né, usar uma expressão em inglês aqui, um work in progress, né? Ela deve ser, portanto, ela deve ser pensada sempre como presente, mas comprometida, ou aquilo que compromete, e aí se vincula ao passado, e aquilo que promete e aponta para o futuro. O Brasil, há 28 anos, vinha vivendo o período mais longevo do constitucionalismo democrático da sua história política, e isso trouxe, sim, avanços em várias direções, como bem demonstrou o professor José Afonso da Silva. No entanto, os últimos 2 anos têm sido de alguns recuos significativos. Não custa lembrar o que aconteceu com e sob a vigência da Constituição de 46. Um golpe de Estado civil-militar e atos institucionais interromperam um ciclo de constitucionalismo democrático, com as consequências que o autoritarismo gera para as estruturas de poder, para nós, sujeitos de carne e osso, para a pedagogia e cultura de direitos, para o direito e a política de uma maneira geral. Num texto escrito em parceria com a professora Heloísa Câmara, dizemos que retomar a desorganização jurídica existente na ditadura não é importante por um apreço arquivista, no sentido de olhar o passado como foi. Ao contrário, é somente através da compreensão que o campo jurídico foi fundamental para a organização ditatorial, tanto quanto os mecanismos de repressão que utilizavam a violência, que podemos mapear na atualidade as práticas jurídicas autoritárias. Neste evento, eu não estou completamente cética, pois ainda creio na Constituição como meio para a ação política democrática. Para tanto, é preciso que a retomemos em nossas próprias mãos. Com ela lutemos, pois a democracia só se realiza se determinadas condições jurídicas estiverem presentes, as quais são dadas pela Constituição. Ao mesmo tempo, a Constituição só adquire um sentido radical se comprometida com a democracia. Há um texto chamado Direito, Política e Eleições, em que o professor Menelik de Carvalho Neto diz que a crise jurídica política pode tanto se revelar uma oportunidade ímpar de reconquista da confiabilidade institucional, do sentimento de Constituição e de afirmação do patriotismo constitucional, quanto, na segunda hipótese, conduzir ao aprofundamento do sentimento de anomia, de desestima constitucional, ao descrédito institucional, enfim. A razão me faz crer na primeira hipótese, e o sentimento me faz combater a segunda hipótese. E em breve nós teremos essa chance. E quem sabe possamos, de fato, muito em breve, em poucos dias, celebrar a nossa democracia constitucional. No dizer do nosso querido e combativo professor José Afonso da Silva, a Constituição é digna do poder popular que a constituiu. A Constituição, reafirma o professor José Afonso, é um instrumento de realização dos direitos fundamentais, inspirada pelo constitucionalismo social e progressista e rica de conteúdo ético. Constituição que, insiste o professor José Afonso da Silva a dizer, reflete ideais de justiça social com repulsa ao arbítrio e ao totalitarismo. Sim,
A Constituição, ela, no feminino. Sim, a democracia, ela, no feminino. E aqui eu me aproprio de uma frase de uma canção da Rita Lee, que diz assim: sua força, e aqui eu me refiro à democracia, não é bruta. Sim, a Constituição, a democracia, sim, elas, sim, no feminino, não o seu contrário, ele não, a democracia sim. Muito obrigada. Eu sabia de ter o quê? Eu sabia de ter o quê? Ah, eu mando para o senhor. Eu mando para o senhor. O senhor, eu tenho, esse aqui é o seu e-mail, né? Eu mando para o senhor. Acho que agora Podemos encerrar? Bom, o senhor... Não vou abrir para perguntas. Bom, o professor Afonso da Silva, muito generosamente, disse que se houver uma ou outra... A nossa praxis seria de encerrar agora, mas ele falou que se houver uma ou outra pergunta, ele... Eu só queria, antes de abrir para esses 10 minutos, eventualmente, ou de diálogos e perguntas, eu queria relembrá-los que hoje à noite teremos aqui, né, o ministro Edson Fachin e o professor Álvaro Ricardo de Souza Santos, que vão fazer as conferências de fechamento desse evento dos 30 anos da Constituição, e, portanto, esperamos todos. Também à tarde haverá aqui uma série de grupos de trabalho e apresentação de trabalhos dos nossos alunos. Então, espero tê-los aqui à tarde, também durante a noite. E, se houver alguém que queira fazer algum tipo de pergunta para o professor José Afonso, a gente tem ainda 10 minutos, então eu abro nesse momento para quem desejar fazer uso da palavra. Guilherme, por favor. Bom dia, professor. O senhor, em 1963, já advogava a proposta da criação de uma corte constitucional na sua tese sobre o recurso extraordinário, dizendo que o Supremo Tribunal Federal ele realmente deveria ter a missão principal de guarda da Constituição por meio da fiscalização de consolidade das normas do direito brasileiro. Infelizmente, na minha visão, essa não foi a visão adotada na Constituinte, né, na Constituição de 1988. Porém, foram feitas transformações no sentido de dotar um maior protagonismo nesse exercício por parte do STF. Como o senhor vê a engenharia constitucional em movimento no que diz respeito a esse desenho? Se seria necessário realmente se atribuir essa corte constitucional, ou se esse desenvolvimento progressivo ao longo da Constituição de 1988 é suficiente? Obrigado. De fato, eu tenho pleiteando há muito a criação de uma corte constitucional. Diz que o Supremo realmente não era uma corte tipicamente, e não é uma corte tipicamente constitucional, porque ele conjuga, por decisão constitucional, o exame da constitucionalidade, também por via indireta, por via do recurso extraordinário, portanto, e o exame concentrado. Eu acho que essa mistura e outras competências. Eu acho realmente está muito em discussão agora o problema da competência privativa, exclusiva para
para os crimes de certas autoridades, né? Que retira realmente do Supremo a pureza de uma Corte Constitucional. Eu acho até que ele progrediu mesmo, mas não chegou ainda a uma Corte Constitucional. Eu ainda pleitearia uma Corte Constitucional ficando... Ele poderia ser transformado numa Corte Constitucional, desde que retirasse dele as demais competências que não são próprias de uma Corte Constitucional. Passasse para o Superior Tribunal de Justiça ou para outro órgão. Mas eu acho que o sistema Poder Judicial no Brasil ainda precisa de uma grande reforma, porque ele não está funcionando, funciona mal. Aliás, funciona mal como funciona mal os demais poderes. Né? Funciona mal. Eu sempre pleiteei e acho que seria muito conveniente a criação de um outro superior tribunal, mas de caráter administrativo, para assumir julgamentos de recursos em relação às competências, quando envolve União e município, problemas administrativos, que é o que exige mais dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal. E mais a Corte Constitucional. Eu deixaria o Supremo só para uma Corte da Federação e uma Corte Constitucional que realmente exercesse a função que é muito própria de uma Corte Constitucional, da moderação dos poderes. Há até um certo esforço lá. O ministro Dias Toffoli tem mencionado com frequência, até me citando, o caráter de moderador de uma Corte Constitucional e que o Supremo deveria exercer isso. Mas as outras funções do Supremo atrapalham essa possibilidade. É um absurdo o que se passa lá. Eu uma vez estava lá vendo um julgamento do plenário. Eles passaram a manhã inteira discutindo para julgar um deputado que tinha se envolvido no problema de roubo de um caminhão. Quer dizer, era um problema criminal que estava a Corte Constitucional ali fazendo isso. Aí o ministro Veloso ainda era ministro. Ele me mandou um bilhete, falou, esta é a Corte Constitucional. Aí eu mandei dizer, pois é, o que é preciso é retirar do Supremo aquilo que não é próprio de uma Corte Constitucional e passar para outra, ou cria-se outra corte. Mas isso é difícil. É difícil que o próprio Supremo conta. Olha, o grande problema de reforma é precisamente este. Ninguém quer perder poder, ainda que o exerça mal. Acha que o Moreira Alves foi o grande empecilho para ter a Corte Constitucional na época da Constituinte? Foi. O Moreira Alves, posso dizer que nós éramos muito amigos e vivíamos brigando. Vivíamos brigando. Ele era privatista, né? Esse era o problema. Ele era um privatista daqueles empedernidos. Quer dizer, ele não tinha uma visão do direito público que possibilitasse realmente essa amplitude de visão. Mas ele foi um grande ministro, porque ele era muito trabalhador e cumpria muito as suas obrigações de ministro. Uma vez eu estava com ele um evento lá em Roma, e ele levou uma pessoa e disse, eu tinha dado um parecer, e ele falou com a pessoa que era uma juíza, Afonso, agora quer mudar isso, quer mudar aquilo que você... E eu, muito mal criadamente, disse, ministro,
Eu tenho muito mais medo da ditadura do juiz do que da ditadura militar. Porque do juiz a gente não tem como brigar e derrubar. Militar a gente briga e derruba. Ele falou, não. Mas eram muito amigos, brigavam sempre. E ele sempre... quando se promulgou a Constituição de 88, foi feito um seminário lá em Brasília. Em Brasília não, no Rio de Janeiro, para discutir os instrumentos novos, como mandado de injunção, habeas data, mandado de segurança coletiva e outros que foram inovação. O Moreira Alves estava também previsto para participar, mas no dia seguinte. Ele veio no dia que eu tinha participado, eu ia falar sobre defender. Aí, como ele estava lá, claro, ele tinha que ser posto na mesa. E como ele estava lá, claro, tinha que dar a palavra para ele. E ele falou 2 horas, exatamente contestando aquilo que eu devia falar. Eu concluí para ele assim, no final, eu concluí dizendo o seguinte: ministro, o Constituinte deu, especialmente sobre o mandado de injunção, deu ao Supremo Tribunal Federal uma grande medida para o exercício do juízo de equidade, porque o mandado de injunção, na sua origem, é um juízo de equidade, e vocês jogam tudo pela janela. Ele falou, depois saímos juntos, eu falei, Zé Afonso, eu brigo, mas não fico bravo. Mas eu gostava muito dele e gosto, né? Porque acho que ele foi realmente um grande juiz. Briguento, dominante, dominador, né? Ele queria que tudo fizesse lá de acordo com ele. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, acho que encerramos, né? Eu queria agradecer a todos os que integram aqui o nosso Centro de Estudos da Constituição, à professora Ângela Costaldello, do Propolis, professor Rodrigo Kanayama, do DIRPOL, professora Melina, do Núcleo de Direitos Humanos, que ainda não é o da pós, mas é o da graduação, mas que está conosco, e com a professora Kátia, professor José Arthur, professor Miguel, professora Estefânia no Núcleo de Constitucionalismo e Democracia, professor William, que estava por aí. Agradecer o esforço, especialmente da professora Melina, em viabilizar a sua vinda, e dizer, professor, que todas as vezes, essa não é a primeira, e certamente haverá outras vindas suas aqui, mas todas as vezes que o senhor vem a esta casa, o senhor nos renova em esperança. E, nesse momento, mais do que nunca, essa vinda ela é muito significativa, porque é necessário que a gente tenha muita fé de que as coisas não vão virar do avesso. Muito obrigada. Eu vou mandar para o senhor, então, nesse...